Meus irmãos, essa já é a terceira oportunidade que nós temos de refletir, de meditar sobre o tema do juízo de Deus contra o reino dos homens, nesse capítulo 5 do livro de Daniel. Nós estamos nessa porção que narra o juízo de Deus contra Belsazar e contra o reino da Babilônia. E temos aprendido, de acordo com a perspectiva daquele povo que estava ali cativo na Babilônia, o que devemos, como devemos compreender acerca do juízo de Deus, como devemos nos portar em meio a este mundo e sabendo que este mundo receberá e recebe o juízo de Deus. Nós vimos que um grande banquete estava acontecendo, estava sendo dado ali pelo rei Belsazar para 1000 dos seus grandes. Nós vimos, então, como esse banquete ele não é aquilo que ele aparentava ser, ele não tinha toda aquela pompa, aquela glória, aquilo que fazia com que pessoas quisessem estar presentes ali. Mas, sobretudo, nós temos visto como quase após 70 anos, daquele povo permanecendo, aquele remanescente permanecendo cativo na Babilônia, como eles deveriam lembrar, apesar das circunstâncias que eles viviam, apesar de tudo que aparentava ser ali na Babilônia, eles deveriam lembrar que o seu Deus, o Deus de Israel, estava conduzindo todas as coisas. E mais que isso, que eles deveriam permanecer fiéis a esse Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos reis que se levantassem, apesar dos impérios que substituíssem aquele reino. Como foi que aconteceu? Ao longo do capítulo 5, nós vimos aqui uma estrutura de 3 sessões. Na primeira sessão, nós vimos a impiedade revelada, do versículo 1 ao versículo 4, onde vimos ali evidências dessa impiedade. Falsa segurança, desejo corrompido, falta de temor, tudo isso ali através das ações de Belsazar e de seus convidados naquele banquete. Na segunda sessão, que nós vimos no domingo passado, nós vimos acerca do julgamento anunciado, do versículo 5 ao versículo 16, onde nós meditamos que o Senhor ele vê o pecado e que o Senhor também confronta o pecado. E hoje, para finalizarmos esse capítulo 5, nós veremos aqui a sentença que foi declarada, onde meditaremos em 2 pontos. Os homens são achados indesculpáveis, é o primeiro ponto, e os homens são achados insuficientes. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Os homens são achados indesculpáveis. Vamos ler uma primeira porção aqui, do versículo 17 ao versículo 21. Vamos ler mais uma vez. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Daniel, embora sem nenhum desrespeito aqui, irmãos, ele está sendo muito direto e muito claro acerca das convicções que ele tinha. Ele sabia que Belsazar não poderia fazer nada por ele. Nada tinha a oferecer a ele, mesmo sendo ainda rei da Babilônia. E é por isso que, de maneira tão direta, ele afirma: os teus presentes fiquem contigo. Pode entregar os teus dons, os teus presentes a outros. Não me interessa. O poder que Belsazar achava que tinha, vinha do Senhor. E só ele não tinha percebido isso. Nabucodonosor
teve os seus joelhos dobrados para que pudesse perceber isso, para que pudesse entender, conhecer que Deus, o Altíssimo, Ele tinha controle sobre todas as coisas. Ele reinava sobre todos. Daniel afirma ainda que vai ler sim, vai interpretar sim a Escritura na parede. Mas é interessante percebermos, irmãos, esse é o nosso ponto aqui, acerca de como os homens são achados indesculpáveis. É importante perceber como Daniel aqui deixa muito claro de quem era a responsabilidade de tudo que estava acontecendo ali. Eu destaco isso, irmãos, porque na última mensagem, no domingo, nós refletimos como Nabucodonosor, ele foi ali, ele foi o responsável, foi ele quem lançou uma pedra de tropeço, muitos anos antes, para que Belsazar chegasse à queda, uma vez que ele trouxe os utensílios da casa de Deus, lá de Jerusalém, para a Babilônia. No entanto, antes de ler e de interpretar essa escritura na parede, Daniel expõe os fatos que evidenciam que, apesar de Nabucodonosor, Belsazar é totalmente responsável pelo seu pecado, por sua queda, pelo seu juízo e por todas as consequências que ele receberia ali. Daniel faz uma espécie de resumo do que aconteceu. Primeiro ele diz que o Deus Altíssimo, ele deu a Nabucodonosor, observem que Daniel deixa claro que deu a Nabucodonosor e não a Belsazar, deu a Nabucodonosor a glória, os privilégios que acompanhavam essa posição de rei da Babilônia. Foi o Senhor quem deu a Nabucodonosor. O livro de Daniel começa com Nabucodonosor retirando os objetos da casa de Deus e os trazendo para a Babilônia. Mas aqui Daniel deixa claro, foi o Deus Altíssimo quem deu esse poder e essa glória a Nabucodonosor. Ele continua, Daniel, dizendo que Nabucodonosor tornou-se arrogante, tornou-se orgulhoso, então Deus o derrubou, fez viver como um animal, como nós vimos aqui no capítulo 4, até que então ele conhecesse, ele chegasse ao conhecimento que não é apenas cognitivo, que não é apenas um entendimento que vem de livros, mas até que ele conhecesse que Deus, o Altíssimo, o Deus de Daniel, ele reinava sobre todas as coisas. Então, Daniel encurrala aqui Belsazar. Ele diz assim, você deveria saber disso, Belsazar. Você conhece a história. Você é ainda mais responsável do que Nabucodonosor, porque você sabendo de tudo isso, você blasfemou, você zombou desse Deus, você não glorificou o Deus que tem o fôlego de sua vida em suas mãos e que controla todo o custo da sua vida. É o que ele diz no versículos 22 e 23. Belsazar sabia de toda a história, irmãos. Ele sabia. Nós vimos que o capítulo 4 ele é um edito mundial. Nabucodonosor ele fez um escrito para que pudesse testemunhar para todas as nações acerca das maravilhas que o Deus dos judeus havia feito com ele, que estava fazendo com ele. Foi um edito mundial, de alcance mundial. É muito óbvio, então, que esse testemunho seria ainda mais forte para aquele que estava sendo preparado para ser o seu sucessor, para aquele que fazia parte da sua família diretamente ali, né, o seu neto. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, Belsazar não quis. Belsazar não agiu como deveria agir. Não humilhou-se diante desse Deus, mas, ao invés disso, zombou, escarneceu e fez aquilo que nós vimos nas últimas mensagens, trazendo os objetos da casa de Deus para serem utilizados como objetos comuns. O seu conhecimento não gerou reconhecimento de quem é Deus. Não gerou submissão acerca da pessoa de Deus. Não gerou gratidão ao Deus vivo. Pelo contrário, gerou oposição, rebeldia, zombaria. Por isso, por receber esse conhecimento, sem reconhecer quem é Deus, Belsazar tornou-se indesculpável. Olha o que os versículos 22 a 24 nos dizem. Daniel, exortando diretamente a Belsazar, antes de trazer o conteúdo daquela escritura.
Daniel 5, 22 a 24. Tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Nabucodonosor lançou sim a pedra de tropeço para Belsazar, mas Belsazar era totalmente responsável por seus pecados. Totalmente responsável por seus pecados. Irmãos, nós refletimos um pouco sobre isso no domingo, acerca de como os pais precisam ter cuidado para não lançarem pedras de tropeço, pedras que eles nem percebem agora que serão pedras de tropeço, armadilhas para o caminho dos filhos, ou em qualquer relação dessa de pastoreio, de cuidado um com os outros, né? Mas atenção, irmãos. Olhando para o outro lado agora. Se no passado seus pais lançaram pedras de tropeço no seu caminho, seja qual for a sua situação, remova essas pedras. Lute contra essas pedras, contra essas armadilhas. Busque sabedoria, busque força no Senhor, na igreja do Senhor, na graça do Senhor manifestada por meio dos seus instrumentos, e faça o que for preciso, o que precisa ser feito diante dessa sua situação, de que no passado pedras foram lançadas no seu caminho. Muito facilmente nós reclamamos de situações assim. Nós dizemos, eu sou assim porque os meus pais fizeram isso comigo. Eu recebi aqui uma herança maldita dos meus pais, né? Eu sou assim porque eles me tratavam dessa forma, e é por eles terem me tratado dessa forma que hoje eu sou como eu sou. Sou fechado como eu sou, as minhas ações são como são. Eu fui criado assim, por isso eu sempre peco nisso, eu acabo caindo nesse mesmo pecado, porque eu fui criado assim. Mas, irmãos, por favor, parem de ficar jogando a responsabilidade nisso, a responsabilidade neles, e assumam a postura de homem e de mulher de Deus. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam nova vida em Cristo. Aprenda com os erros dessas pedras que foram lançadas, para, ao invés de usar isso como desculpas, usar isso como ilustrações vivas, para que você mesmo não repita esses erros no seu lar, na sua família, para com aqueles que você irá cuidar. Esqueça, usando a linguagem de Paulo em Filipenses capítulo 3, esqueça das coisas que ficaram para trás e avance para as que estão diante de você. Prossiga para o alvo, para o prêmio que nos aguarda. E já que eu estou falando de Paulo, irmãos, é interessante perceber como a pregação de Daniel feita aqui a Belsazar, ela se assemelha muito com aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1. Vamos acompanhar aqui alguns versículos de Romanos capítulo 1. Todo homem é indesculpável, pois recebendo conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus, nem lhe deu graças, nem foi grato ao Senhor. Em linhas gerais, é esse exemplo que Daniel está dando a Belsazar. Você, recebendo conhecimento de Deus, por meio de Nabucodonosor, de tudo aquilo que ele testemunhou, daquilo que você pôde perceber, recebendo conhecimento de Deus, você não glorificou a Deus. Pelo contrário, glorificou os seus ídolos, glorificou a si mesmo e buscou fazer a sua vontade. Em linhas gerais, é isso que Paulo apresenta no capítulo 1 de Romanos. Versículo 21, Paulo diz assim no capítulo 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, está falando aqui dos gentios,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem foram gratos a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que é se tornar nulo em seu próprio raciocínio? É ter raciocínio infrutífero, vazio, fútil, que não frutifica, sem vida. Recebendo esse conhecimento de Deus, esse conhecimento não gerou frutos. Não atingiu o objetivo, que era glorificar a Deus e ser grato a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo dá a causa disso. Ele forma uma moldura. Esse versículo 21 está no centro, e de uma moldura que é o versículo 18 e o versículo 28. Olha o que ele diz no versículo 18, um pouquinho antes. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, suprimem, impedem que essa verdade frutifique, alcance o propósito que deveria alcançar. Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que os homens detêm a verdade? Porque se deleitam na injustiça. Será que em alguma medida você tem feito isso, meu irmão? Retido a verdade? Suprimido aquilo que deveria ser fruto da verdade na sua vida? Será que em alguma medida você tem feito isso? Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Estes ouvem a verdade, recebem o conhecimento que precisam para glorificarem a Deus e tornarem-se gratos a Ele, mas não querem, porque amam mais a si mesmos, porque querem fazer a sua vontade, porque querem trazer alegria à sua própria carne, a si mesmos. De novo, irmãos, precisamos refletir sobre isso. Será que em alguma medida você tem feito isso? Por quê? Quem é que Paulo diz que faz isso aqui? Quem são estes que fazem isso? Que retém a verdade. Por isso, estes desprezam o conhecimento de Deus, fazem pouco caso dele. É o que fecha a moldura no versículo 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, não consideraram como importante o conhecimento de Deus, por terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E daí todos os demais pecados partem. É o que o Paulo vai citar. Por desprezarem o conhecimento de Deus. A origem das ações pecaminosas que ele cita depois, e de toda injustiça, é o desprezo pelo conhecimento de Deus. Assim como fez Belsazar, desprezando o conhecimento de Deus. Assim como muitos continuam fazendo. Nós não podemos deixar de refletir aqui também. Será que em alguma medida eu tenho desprezado o conhecimento de Deus? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com aquilo que você tem feito com o conhecimento que você recebe do Senhor. Nós recebemos conhecimento do Senhor. Mas o que temos feito com ele? O que temos feito com aquilo que recebemos do Senhor? O Senhor tem nos instruído. O Senhor nos deu a fé e nos instrui a como viver a partir dessa fé para a glória dele, para manifestar essa gratidão a ele. Mas o que nós temos feito com esse conhecimento? Como é que eu sei se eu tenho reagido de maneira coerente com esse conhecimento? Pelos frutos. As evidências são os frutos. Não pode vir fruto bom de uma árvore má, de uma árvore ruim. Esse conhecimento de Deus tem feito você se dobrar diante da soberania dele, diante da verdade de que ele controla todas as coisas, ou tem feito você se sentir superior aos seus irmãos? Tem feito você considerar somente as suas necessidades e não a dos demais? Esse conhecimento tem gerado gratidão a Deus? Ou você tem mais reclamado do que agradecido ao Senhor? Você tem encontrado contentamento em conhecer ao Senhor? Observe, irmãos. O pastor hoje comentou sobre os irmãos que nós temos
recebido aqui e que se alegram imensamente de terem encontrado uma igreja, de ouvirem a sã palavra sendo pregada, esse é um motivo maravilhoso de contentamento, irmãos. Será que à medida que nós temos recebido mais e mais e mais e mais desse conhecimento, dessa instrução, desse pastoreio intencional, será que isso tem nos gerado contentamento real, verdadeiro, para que nós possamos suportar as dificuldades, os sofrimentos nesse mundo, ou não? Ou temos nos acostumado? É tanta comida boa que nós começamos a desprezar a boa comida. O ar que você respira. Belsazar não entendeu isso. Belsazar não conseguia enxergar isso. Mas o ar que você respira enquanto abre a boca para reclamar, não foi você quem criou. Foi o Senhor que deu. Não é seu. É o Senhor quem graciosamente dá. Por isso você deve glorificar a Ele. Por isso você deve ser grato a Ele. Os pensamentos que você muitas vezes organiza de maneira muito sagaz para então dizer não para Deus, para então dar desculpas acerca dos seus pecados, estes pensamentos você não consegue manter sozinho. Essa capacidade de pensar, de organizar essas ideias, você não consegue manter sozinho. Não, um sopro, um vento, e você não consegue formular duas palavras. Por que utilizar tal capacidade, tamanha capacidade, para dizer não ao Senhor? Para lutar contra o Senhor? Todo aquele que não glorifica ao Senhor diante da sua majestade, que é revelada em todas as coisas, é indesculpável. Nós precisamos aprender isso. Lembrar disso. Nós precisamos tremer diante disso. Todo aquele que não glorifica ao Senhor diante da sua majestade é indesculpável. Nosso segundo ponto é que os homens são achados insuficientes. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Aqui nós temos algumas palavras, irmãos, em aramaico que têm dois significados iniciais. Mene é uma palavra que indica unidade de peso, utilizada no Antigo Testamento. Aproximadamente, é como se fosse meio quilo. Também quer dizer, pode ser utilizado no sentido de como se fosse um verbo relacionado a contar, podendo ser aqui entendido como contado. Tekel é uma outra unidade de peso, muito inferior a mene, é o ciclo. Um mene é igual a 50 ciclos, então é como se fossem 10 gramas aqui. 500 gramas, 10 gramas. E o parsim é metade de uma medida, que tem mais a ideia de ser dividido. Então aqui é como se a escritura na parede trouxesse uma ilustração de uma balança mesmo. 500 gramas, 10 gramas, dividido. 500 gramas, 10 gramas, dividido. Como assim? Um peso deveria ser alcançado. Um valor ali deveria ser alcançado. Ele é muito inferior, muito inferior. E o resultado é a divisão. A divisão é o juízo. Outra forma de entender aqui essas palavras seria contado, contado, pesado, dividido. Como Daniel explica logo em seguida. Versículo 26, essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, que é a mesma palavra para persim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Percebam aqui, irmãos, os capítulos 2, 3 e 4 terminam com alguma confissão da parte de Nabucodonosor. Algum tipo de louvor a Deus, mas não há nada disso aqui no final do capítulo 5. Belsazar em nenhuma medida mostrou qualquer sinal de arrependimento. Ele sempre manteve-se arrogante, com blasfêmias, com idolatria, com orgulho e em meio aos seus pecados. Nada ele aparentou de arrependimento. A ele não foi concedida a graça do arrependimento.
No entanto, ele cumpriu a sua palavra. Versículos 29 a 31. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Belsazar cumpriu a sua palavra. Mas o que um rei morto pode oferecer a alguém, irmãos? O que um rei morto pode oferecer a alguém? As promessas que Belsazar fez a Daniel aqui só duraram um dia. Depois de todos os presentes que ele prometeu e então entregou, na mesma noite, Belsazar caiu, morreu. É como se você fosse promovido um dia antes da empresa ir à falência. Não tem valor qualquer, não tem valor nenhum. Esse é o padrão do mundo, irmãos. É isso que falta nos enxergar com maior clareza. Esse mundo, ele promete muitas coisas. Esse mundo tenta iludir-nos de muitas formas, mas ele não pode sustentar aquilo que ele promete. Não pode. São promessas vazias. São promessas que não podem realmente ser cumpridas por esse mundo. O mundo não pode entregar o que oferece. Belsazar prometeu muito a Daniel, mas não durou um dia. Da mesma forma, e isso ficou claro aqui no capítulo 5 de Daniel, os ídolos não podem entregar o que oferecem. Belsazar e sua corte cultuavam e louvavam aos seus ídolos no início do capítulo 5. Foi em meio a esse culto que eles trouxeram também os objetos da casa de Deus. Eles esperavam segurança desses ídolos, esperavam estabilidade desses ídolos, esperavam que a invasão persa, os rumores, os grandes problemas que já surgiam há algum tempo, não seriam concretizados por conta dos seus ídolos. Mas esses ídolos não puderam entregar a segurança e a estabilidade que eles prometeram, não puderam. Os ídolos da Babilônia não conseguiram parar o dedo que escrevia na parede. Os ídolos da Babilônia não foram capazes de revelar a mensagem deixada por Deus. Os ídolos da Babilônia não foram capazes de proteger nem o rei, nem a Babilônia dos persas. Os ídolos são uma farsa. Prometem e não podem cumprir. Interessante. Sabe o que significa Belsazar, irmãos? Bel é uma outra forma do nome da entidade babilônica, né? Marduk, uma outra forma. E Belsazar significa Marduk, ou Bel, protege o rei. Olha que irônico o nome de Belsazar. Bel, ou Marduk, protege o rei. Onde está Bel agora? Não é a Belzinha não, né? Onde está o Marduk agora? O que ele pôde fazer para proteger Belsazar? Nada. Os ídolos são uma farsa. Prometem e não podem cumprir. Você já aprendeu isso, irmãos? Nós falamos tão facilmente sobre essa questão da idolatria, né? Nós somos muito rápidos em falar sobre isso. Mas você já aprendeu realmente isso? Que os ídolos não têm poder algum, que eles nada podem fazer por você? Você acha que contado, pesado e achado em falta foi só para Belsazar? Ou para todo e qualquer que confie nos ídolos? Confie a sua vida aos ídolos? Beleza, juventude, dinheiro, concursos públicos, estabilidade, status. Nenhuma dessas coisas podem entregar segurança. Nenhuma dessas coisas pode entregar estabilidade. Nada. Não pode entregar satisfação, o sentido da vida que eles prometem. Tudo o que eles podem trazer é o juízo de Deus, caso você faça destes ídolos. Nessa balança, meus irmãos, todo homem sempre será achado em falta. Sempre. Sempre será insuficiente. Não importa o peso que você acha que tem. Não importa o quanto de peso você acha que conseguiu acumular. Não importa. A cada minuto, o pecado afasta o homem dessa medida. Afasta.
cortado, pesado e achado em falta. Um dia você estará diante do tribunal de Cristo. Como será? Como será diante disso? Contado, contado. E depois do pesado, o que virá? Deveria ser aterrorizador, irmãos. Porque nós não estamos falando aqui de algo que podemos trocar. Não é de um carro que nós estamos falando aqui. Não é de um emprego que você desiste e depois vai em busca de outro. Não. É da sua alma. É da eternidade. É aterrorizador. Mas o mesmo Paulo que escreveu o capítulo 1, ele escreveu o capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, versículos 21 a 26, nos diz o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos, quem são todos aqui? Eu, você, todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo não somos achados em falta, porque a perfeição dele pesa a nosso favor. Somente em Cristo Jesus. Somente nele. Creia nisso, irmão. Viva a partir disso, olhando para essa verdade. Um dia, certamente, nós não sabemos quando. Pode ser hoje ainda. Mas um dia você será chamado a prestar contas pela sua alma. E nada que você queira oferecer em suas mãos de si mesmo pesará nessa balança. Não há status que possa pesar nessa balança. Não há diploma que possa pesar nessa balança. Não há qualquer obra de caridade que pese nessa balança. Não há qualquer qualidade reconhecida por homens que pese nessa balança. A única coisa que você poderá dizer é: eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Somente o Senhor, somente unido a Ele, nós poderemos gozar da alegria de não recebermos o juízo do Senhor, mas sim a eternidade, a vida eterna com Ele. Que possamos crer nisso, irmãos, e viver a partir disso. Vamos orar. Senhor amado, nós somos tão fracos, Senhor, em percebermos a grandiosidade daquilo que temos em nossas mãos, a Tua palavra, a igreja do Senhor que nos conduz. Olhamos, Senhor, de maneira tão tola para este mundo ainda. De que adianta, Senhor? Bens, dinheiro, fama, de que adianta, Senhor? O que poderemos oferecer por nossa alma? Por favor, Senhor, nos faz crer de maneira cada vez mais vívida na verdade de que somente em Cristo Jesus nós encontramos salvação da justa ira do Senhor. Nos faz instrumentos para esse testemunho, para que possamos agir de acordo com quem somos, habitantes de outro reino, não deste mundo, para que testemunhemos a Tua glória, glorificando o Teu nome, mostrando o amor que nos foi dado por meio de Cristo. É no nome dele que nós te pedimos, Senhor. Amém.